gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E nessa semana vamos falar de Missão Impossível. É uma alegre coincidência que eu estou gravando esse episódio no dia 22 de maio de 2026. E o primeiro filme da franquia, né, dos filmes de Missão Impossível, teve a sua estreia no cinema dia 22 de maio de 1996, 30 anos atrás. Isso não foi planejado, porque se eu tivesse planejado não teria dado tão certo. Quem me conhece sabe que eu sou muito ruim de timing. Então é apenas uma alegre coincidência, assim como a vida é feita de alegres coincidências. Em 2023, quando saiu o último filme da franquia, eu inventei de fazer uma maratona e assisti todos, mas eu não assisti o último, porque acabou não dando pra eu ir no cinema assistir e passou os tempos pra ele chegar em algum streaming que eu tinha acesso. Ele chegou alguns meses atrás da Netflix e eu tava enrolando porque tinha várias outras coisas pra fazer. Recentemente, um web amigo meu, o John, ele ouve o podcast, inclusive, um abraço, John, obrigada por ter me dado essa ideia inconscientemente. Ele fez uma maratona de Missão Impossível e eu fiquei acompanhando lá nas redes dele e a gente tava conversando sobre, e aí eu lembrei que eu não tinha visto o último filme. Aí eu falei, quer saber? Vou ver. Assisti ontem, né? Se você tá ouvindo esse episódio no sábado, que ele vai ao ar, foi na semana passada. Tô gravando esse episódio na sexta pra editar e lançar no sábado, dia 23. Então finalmente terminei de assistir a franquia. Só que assim, os outros filmes eu tinha assistido em 2023. E os mais antigos eu já tinha assistido uma outra vez também. O 4 eu assisti no cinema, quando lançou. E eu tenho opiniões, e eu tenho memórias. Eu também tenho não memórias, tem várias coisas que eu não lembro. Então esse episódio eu vou falar um pouco dos filmes, do que eu lembro, do que eu gosto. No final fazer um ranking. Por mais que eu acho que esse episódio vai chamar Ranking dos Missão Impossível ou alguma coisa do tipo, eu vou falar na ordem de lançamento, porque senão eu acho que fica muito confuso. Mas vamos lá, né? Um breve contexto, Missão Impossível é uma série de filmes que cada filme tem um diretor. A partir do quinto, começou a ter apenas um diretor que seguiu com a franquia nos 4 últimos filmes, que é o Christopher McQuarrie, mas antes disso cada filme tinha um diretor, e isso dava meio que uma identidade muito diferente para cada um dos filmes, e eu digo isso de um jeito bom, né? Então, tinha isso. Essa franquia é baseada numa série que teve a sua estreia em 1966, ou seja, 60 anos atrás, 30 anos antes do filme. Foi uma série que eu imagino que teve sucesso, porque ela teve 7 temporadas, ela começou em 1966 e encerrou em 73. E na década seguinte, no final dos anos 80, ela teve um reboot, que durou mais 2 temporadas, entre 88 e 90. A série era essa coisa de caso da semana e tinha essa agência governamental secreta conhecida como Impossible Missions Force. O único personagem que aparece nas 2 séries é o personagem do Gene Phelps, que é interpretado pelo Peter Graves nas 2 séries. E esse é o único personagem que aparece no primeiro filme de 96. Mas o ator foi convidado, mas dizem, né, que ele leu o roteiro e existe um plot twist com relação a esse personagem, que eu não vou entregar muitos spoilers assim de graça pra vocês. Mas tem um negócio com esse personagem que aparentemente o ator não gostou muito, se recusou, um novo ator fez ele no filme, e aparentemente isso divide um pouco, assim, os fãs da série. Mas os filmes acabaram se estabelecendo como uma peça própria, né, de cultura pop. A coisa que os filmes e a série compartilham é basicamente a premissa, né, de ter essa instituição secreta, governamental, de espiões e agentes secretos com foco em ação, e a música tema, que é sensacional. Eu não vou entrar em grandes spoilers, até porque eu não lembro de muitas coisas, porque eu não assisto Missão Impossível por causa da história. E eu também não assisto por causa do Tom Cruise, não, porque eu não acho ele lá grandes coisas. Apesar de ser, né, o grande filho dele, o grande magnum opus dele enquanto ator, produtor, várias coisas. Ele tem esse interesse na franquia, que é uma franquia dele, né? Ele produz os filmes e ele tá muito ligado com a produção e de fazer as próprias coreografias das cenas de ação e de fazer as loucurinhas dele, tipo pular de moto num cânion. Ele vai lá e ele faz o show dele. E eu não sou a maior fã do Tom Cruise, mas vou dizer que o ano que eu fiz essa maratona, que eu assisti 7 filmes do Missão Impossível de uma vez,
Acabou que o Tom Cruise foi meu ator mais assistido do ano nas estatísticas do Letterboxd. Eu fiquei um pouco chateada, mas isso estava fadado a acontecer. Eu assisti 7 filmes com o cara, eu não costumo repetir tanto assim os atores que eu assisto. Mas então, eu assisto Missão Impossível por causa da ação. E olha que eu nem sou uma grande telespectadora de cinema de ação. Eu gosto de filmes de ação bem feitos. Eu gosto quando a história é minimamente convincente, quando as cenas de ação são empolgantes e bem feitas, e bem coreografadas e bem montadas. E eu gosto do espetáculo, né? E Missão Impossível tem tudo isso. E é um dos raros casos que os filmes vão ficando melhores a cada parte da franquia. Claro que tem altos e baixos, mas eu não acho nenhum baixo tão baixo assim, e os altos são bem legais. Então, eu vou falar rapidamente sobre os filmes. É legal de reparar também que os filmes estavam tendo números na frente. Eventualmente parou de ter número, ganhou subtítulo. E aí você que lute pra guardar qual que é qual, porque separar Protocolo Fantasma de Nação Secreta é difícil. Não só pelo título, não só pela falta de números, mas também pela história, porque é basicamente a mesma. Eu tô pegando todas as sinopses no site do Adoro Cinema. E a sinopse do primeiro filme é: durante uma missão em Praga, um grupo especial de agentes cai em uma cilada. O americano Ethan Hunt, Tom Cruise, descobre que apenas ele e outro agente sobreviveram. Tomado como informante, ele foge e começa a agir por conta própria. Com a ajuda de um novo grupo, ele vai tentar limpar seu nome, descobrindo quem foi o espião que armou para seu time. Então, essa estrutura de basicamente todo o filme do Missão Impossível. O Tom Cruise tá de boa, algo acontece, o pessoal acha que ele é culpado, ele vai lutar pela sua inocência. Eventualmente as coisas se resolvem. Talvez ele seja traído no caminho, as pessoas que aparecem nunca são 100% confiáveis, e ele vai colecionando amigos. Porque ao longo da franquia tem alguns personagens que vêm para um filme, aí tem outros que ficam pro próximo, aí tem outros que morrem, e aí tem outros que você acha que morreu e eles voltam, tem outros que você esquece que existiam e eles voltam. Tem todo tipo de situação acontecendo. O primeiro filme, ele é dirigido pelo Brian De Palma. E no elenco a gente também tem o Jon Voight, que faz esse personagem da série, né? O Jim Phelps, que é um mentor, assim, do personagem do Tom Cruise. Tem o Ving Rhames, que é o Luther, que ele é um personagem que aparece em todos os filmes, né? Ele e o Tom Cruise, acho que são os únicos atores que aparecem em todos os filmes. Tem o Jean Reno, tem a Vanessa Redgraves, tem uma galerinha aí. E o primeiro filme, ele é um filme ok. Eu achei esse filme 2 vezes, e as 2 vezes eu tive uma impressão muito parecida, porque eu tinha esquecido completamente dele, aí eu revi. Aí eu falei, nossa, ele é um filme curto. Ele é um filme que passa muito rápido. Ele não tem uma estrutura tão inflada, ele é bem direto ao ponto, assim. Apresenta os personagens, e a gente já tem conflito, e a gente já tem cena de ação. E aí eles bolam lá o plano, entram no cofre, né, com aquela cena icônica do Tom Cruise descendo no teto, suspenso pela corda. Mas todo mundo viu ou um pedaço dessa cena ou alguma recriação dessa cena, uma referência dessa cena em outras obras. E aí depois tem outras coisas que acontecem, tem uma grande cena de ação no final, que é num trem, que é bem legal. Mas é um filme bem direto ao ponto, eu acho que talvez seja um dos mais curtos da franquia. Ele tem 110 minutos. É bom. É maravilhoso? Não. Principalmente se vocês forem ver com a cabeça de hoje, né, de 30 anos depois, de tudo que o cinema de ação tem feito hoje, grandes franquias, né, os próprios Missões Impossíveis mais recentes, ou você pegar um John Wick, esse filme, ele é básico, entre muitas aspas, comparado com... Mas ele é eficiente, ele tem uma proposta, ele cumpre a proposta de um jeito bom, de um jeito bacana. E é isso que eu tenho a dizer sobre o primeiro filme. 4 anos depois, saiu a continuação, Missão Impossível 2, que teve sua estreia dia 24 de maio do ano 2000. Ele é dirigido pelo John Woo, que, não sei se vocês conhecem, é um diretor do cinema de ação. Ele é chinês. E ele é bem importante, assim, nesse nicho de filmes de ação chineses. Ele dirigiu A Face Oculta, que tem muitas piadas no Missão Impossível 2 com A Face Oculta.
Eu não sei se eu dei muito contexto sobre o que acontece no Missão Impossível, né? Mas eles basicamente são espiões, mas tem uma coisa de ficção científica, assim, que... Eles têm vários gadgets, vários equipamentos, várias coisas, e uma das coisas mais interessantes são as máscaras. São as máscaras que eles fazem, uma máscara que tem a feição da pessoa, eles botam essa máscara e fingem ser a pessoa. E assim, magicamente, muda a voz, muda o corpo. Na verdade, a voz tem uma desculpa. Eles têm lá uma máquina que consegue emular a voz, tanto que em algum filme isso é um ponto de história, assim, de conseguir a gravação da voz da pessoa pra conseguir fazer a máscara. Mas a estatura também, o corpo também muda, né? Isso nunca é falado muito sobre. Mas enfim, existe isso, o que é bem legal. Mas nesse filme o pessoal enche muito saco que eles abusam um pouco dessas máscaras, principalmente na parte do clímax, dos plot twists do final. Missão Impossível 2 é uma galhofa. Uma galhofona, é um pouco injustiçada no fandom, mas eu reconheço enquanto uma obra camp. Ela é cafona, ela sofreu pra ser feita, porque eu acho que o diretor tinha uma visão, o estúdio tinha outra, cada um queria fazer um filme, e o filme que a gente tem hoje é meio que um Frankenstein dessas duas visões. Esse é o filme que o Tom Cruise tá mais bonito. Assim, eu não tenho grandes paixões por ele, mas nesse filme ele tá com o cabelo um pouquinho mais comprido, e eu acho que de todos os filmes da franquia é o que ele tá mais bonito, porque eu prefiro homens de cabelo comprido. Na verdade, eu acho que o auge da beleza do Tom Cruise foi em Entrevista com o Vampiro, que eu acho que é o lugar que eu vi ele com o cabelo mais comprido de todos. Aí eu falei, não, realmente, ele até que é bonitinho, eu entendo o appeal que ele tem em algumas pessoas, mas pra mim não funciona muito. Então eu não entendo muito qual que é o apelo da franquia Missão Impossível pra mim, sendo que eu gosto muito. Que nem eu falei, eu gosto de cenas de ação bem feitas, é isso. Inclusive o 2 abre com uma cena muito boa dele escalando o canyon, assim, que ele foi lá, escalou o canyon mesmo. Os filmes da franquia costumam ter uma cena de abertura ou uma cena muito impactante no começo. Se não for a cena de abertura, vai ser uma cena que vai rolar, assim, nos primeiros 20 minutos, que ela vai ter um quê de ação. E aí vai ter a história, vai ter uma grande cena de ação no meio, que provavelmente é a maluquice do Tom Cruise da vez. E no clímax também vai ter uma outra grande cena de ação. Então, os filmes geralmente tem umas 3 cenas, assim, bem boas. Fora as coisinhas que acontecem no meio, uma perseguição aqui, uma trocação de soco ali. É filme de ação, né, gente? Eu quero ver ação. Não quero ouvir conversa. Eu não me importo com a história, sabe? Eu não me importo qual que é o objeto que vocês estão procurando. Qual que é a consequência daquilo. Quer dizer, eu gosto que as coisas tenham um risco, né? Acho importante a gente sentir que os personagens estão ameaçados, pra gente ficar aflito e tal, mas não gosto quando eles ficam falando demais, que eu acho que é um problema do final da franquia, né? Mas a gente já vai chegar lá. A sinopse do segundo é: o agente secreto Ethan Hunt se reúne novamente com sua equipe de agentes. Sua missão é recuperar e destruir um vírus mortal desenvolvido por australianos antes que este caia em mãos erradas. Eu acho que esse é o único filme que o Ethan Hunt não é procurado ou foi falsamente acusado de alguma coisa. Talvez aconteça com ele no meio do filme, mas essa não é a premissa principal dele. Mas tem todo esse rolê que tem um médico que ele desenvolveu um vírus e ele quer criar uma pandemia porque ele tem a cura. Então ele quer criar uma pandemia para que ele seja a única pessoa que tem a cura e ele lucrar bilhões com essa cura, a custo das vidas de algumas pessoas. Parece familiar? Era assim que o mundo via supervilões 26 anos atrás. Ah, e também tem uma coisa que eles viajam muito, né? Nunca acontece só nos Estados Unidos, é sempre muito internacional. No primeiro filme, eles não viajam tanto, assim, eles vão pra algum lugar da Europa. Mas no segundo já começa a correr milha. Tem filme que eles estão em 3, 4 países diferentes e vamos correr por pontos históricos, vamos fazer cenas de ação em pontos turísticos e é isso. E também todo filme meio que tem uma parceira pro Ethan Hunt, né? O Ethan Hunt é o personagem do Tom Cruise. É uma pessoa que a gente não sabe muito sobre ele. A gente sabe que ele é um agente lá dessa instituição da Missão Impossível, né? Que é literalmente o nome. Eles fazem muitas piadas com isso. Na verdade, assim, não é piada, né? Mas trocadilhos. Nos primeiros filmes nem tanto, mas a partir do terceiro e quarto eles começam a fazer muitas trocadilhos com tipo... A pessoa é apresentada a missão, aí ele fica, meu Deus,
mas isso é muito difícil. Aí a pessoa fala, não é muito difícil, é impossível, por isso que nós fazemos. E aí começa a atorar o tema, assim, da música. Inclusive, no segundo filme, é uma versão do Limp Bizkit, que é muito boa. Eu nem sou fã do Limp Bizkit, mas encapsula muita coisa do começo dos anos 2000, da virada do milênio. Então, mais um bônus pra esse filme. Mais uma característica camp pra ele. Então, todo filme tem uma companheira pro Ethan Hunt, que pode ser que seja um interesse amoroso. Nem sempre é. Mas fica ali aquelas coisinhas no ar e tal. Aqui no segundo filme tem a personagem da Thandie Newton, que ela chama Nia. Ela é ex-namorada desse cara que quer usar o vírus como arma, mas ela também é uma ladra profissional. Nem existe essas profissões. Mas enfim. Então ele quer descobrir informação sobre esse cara. Então ele vai atrás dessa personagem. E aí eles começam a se envolver. E aí é um dos filmes que tem mais romance. É o segundo também, mas todas as narrativas desse filme foram massacradas na sala de edição. Tem muita coisa que não faz muito sentido. E aí eu culpo o estúdio. Mas isso aconteceu. E aí tem o final, que tem um monte de plot twist atrás de plot twist. E tem a coisa das máscaras. Tem muita coisa com as máscaras. Eu acho divertidíssimo. Muito engraçado. Eu lembro que da primeira vez que eu vi esse filme eu tava muito investida. E aí quando começou os plot twists eu fiquei genuinamente surpresa. E nem passou pela minha cabeça que era uma coisa óbvia de roteiro. Eu tinha quantos anos na época? Eu já tinha uns 18, 19 anos, eu não era tão criança assim. Mas enfim, eu acho a cena final, o conflito final da perseguição de moto, eu acho bem legal. É absurda. Esse filme inteiro é absurdo. Justiça pra Missão Impossível 2 não é o pior da franquia. É um filme divertidíssimo. Missão Impossível 3 teve a sua estreia no dia 5 de maio de 2006. Então, 6 anos depois do segundo filme, 10 anos depois do primeiro. Ele é um dos filmes com maior salto temporal, assim, de um filme para o outro. E aqui a gente começa a ter mais história mesmo, história. Não que antes não tinha, mas era umas coisas muito soltas e tal, né? A sinopse. O agente Ethan Hunt, Tom Cruise, está afastado do trabalho de campo para a IMF, que é a instituição lá, Missão Impossível. Ele trabalha apenas como treinador de novos agentes. Ele agora leva uma vida tranquila com Julia, a Michelle Monaghan, com quem pretende se casar e que nada sabe sobre seu verdadeiro trabalho. Vejo uma red flag aí, mas enfim. Entretanto, Ethan é chamado de volta à ativa quando uma de suas pupilas, Lindsay Carey Russell, é capturada por Owen Davian, Philip Seymour Hoffman, um negociante de armas sem escrúpulos. Para resgatá-la, é reunida uma nova equipe, formada por seu velho amigo Luther Sequel, o Ving Rhames, o especialista em transportes Declan, Jonathan Rhys-Meyers e Zane, que é a Maggie Q. A Maggie Q tava muito em alta nessa época, né? Esse filme marca muitas coisas, né? Ele é dirigido pelo J.J. Abrams, então ele tem bastante lens flare, muitos ângulos fechados, muitos shots em close, poucas cenas abertas, assim, que você consegue ver o ambiente. Porque o J.J. Abrams tem um background mais de TV, né? Ele faz mais séries e tal. Ele tem todo esse rolê de ter um objeto misterioso que causa mistério. E, enfim, que é basicamente as coisas da Missão Impossível, né? Ele precisa achar uma coisa. O que é essa coisa? Não importa. É importante porque ele tem que achar. É o famoso MacGuffin, né? Nos termos, assim, de narrativa. E esse também é o primeiro filme que aparece o personagem do Simon Pegg, que é o Benji, que ele também vai ser um recorrente da franquia. Ele e o Luther são meio que uma duplinha dinâmica que vão sempre estar ajudando o Ethan na parte, assim, de bastidores, né? Vendo as bombas, invadindo os computadores, dando as coordenadas pra ele no fone, né? No comunicador. Então é aqui que vai se consolidar essa patotinha, né, esse trio. É aqui que aparece a história da noiva dele, né, da Julia, que vai durar mais alguns filmes, assim, que vai ter um encerramento
daqui uma década, mas que é finalmente uma mulher que faz algum impacto na vida dele, porque até agora a gente não sabe quase nada sobre o passado do Ethan Hunt, e cada filme ele se relaciona com uma mulher diferente, e no novo filme é passado, já nem lembra, nem é citada. Então aqui pelo menos a Julia, ela vai ter uma presença mais marcante nos outros filmes e na memória do Ethan, né? Ela vai significar algo a mais, por assim dizer. Eu vou ser ousado e falar que eu gosto mais do 2 do que do 3, que é uma opinião bastante impopular. Eu acho a fotografia desse filme muito feia. Eu não gosto muito de como ele é filmado, e eu acho as cores esquisitas. Eu acho que parece muito TV, esse filme todo, e eu não digo isso de um jeito bom. Porém, esse é o filme que tem o melhor vilão de toda a série, que é o personagem do Philip Seymour Hoffman. Qual que é a motivação dele? Eu não me lembro muito bem. Qual que é o objeto que está sendo caçado? Também não me lembro muito bem. Eu acabei de ler uma sinopse muito detalhada de todos os eventos que acontecem nesse filme e não despertou muitas memórias. Assim, eu lembro de cenas específicas. Esse filme tem uma cena no Vaticano, que é bem legal. Tem uma cena envolvendo as máscaras, assim, do Tom Cruise fingindo ser o vilão e de outras coisas que é bem boa. É que o Philip Seymour Hoffman é um ator excelente. E ele parece estar se divertindo muito fazendo esse vilão que nem eu sei explicar porque que é o vilão. Ele tá atrás de um negócio que literalmente chama pé de coelho. E tá todo mundo atrás desse negócio. O que esse negócio faz? Não importa, é maluquice do J.J. Abrams. Porque o que importa é a missão, né? E o fato dela ser impossível. Eu não lembro exatamente qual que é a grande cena de ação do filme. Eu lembro que tinha alguma coisa num estacionamento de carro, ou é no segundo? Tem coisas que começam a ficar um pouco confusas na minha cabeça. Mas eu lembro muito pouco, né? As únicas coisas que eu lembro desse filme é Lance Flair, Philip Seymour Hoffman, e que tem uma cena longa de ação no Vaticano. Nem é uma cena de ação, é tipo uma cena de tensão, que você sabe que vai acontecer alguma coisa, e no final provavelmente deve ter alguma perseguição, alguma lutinha, alguma coisinha desse tipo. Mas eu não lembro mais das outras coisas, eu não lembro nem da conclusão desse filme exatamente. Mas vamos agora para o quarto, que é um dos meus favoritos, e que é um filme que eu tenho muitas memórias, porque eu fui ver ele no cinema. Então, esses 3 primeiros filmes, a primeira vez que eu assisti eles foi em 2011, porque minha tia gostava muito e ela queria ver o quarto no cinema. Então ela fez eu e minhas primas assistir pra gente ir com ela no cinema. Então, a partir de agora, Missão Impossível parou de ter números e começou a ter subtítulos. Vamos falar de Missão Impossível Protocolo Fantasma, que teve a sua estreia em 16 de dezembro de 2011. Vamos pro calendário de dezembro agora, próximo ao Natal. Ele foi dirigido pelo Brad Bird. Não sei se vocês estão ligados em quem é o Brad Bird. Ele é um cara da animação. Ele dirigiu Os Incríveis 1 e 2, ele dirigiu Ratatouille, ele dirigiu O Gigante de Ferro, ele foi animador da Disney no Cão e a Raposa, então assim, uma pessoa com muito background de animação. Aí ele foi dirigir Missão Impossível 4, e é um dos meus filmes favoritos. Assim, na revisitada que eu fiz em 2023, eu acho que esse filme é um pouquinho mais fraco do que os próximos filmes, principalmente o quinto e o sexto. Mas eu tenho um apego emocional muito grande por ele, e rever também foi legal. Eu acho bem legal esse filme, a sinopse dele. O agente secreto Ethan Hunt, Tom Cruise, é desautorizado pelo presidente dos Estados Unidos após o país ser acusado de um bombardeio no Kremlin. Tem início o Protocolo Fantasma, que visa acabar com os agentes da IMF. Sem qualquer recurso ou apoio, Ethan precisa encontrar um meio de limpar seu nome e o da agência em que trabalha. Para tanto, passa a trabalhar com Benji, Simon Pegg e Jane, Paula Patton, agentes renegados como ele, e ainda Brent, Jeremy Renner, um ex-agente que agora trabalha como analista. Então, uma história muito parecida com a do primeiro filme, né? Que algo acontece, acusam o Ethan de alguma coisa e ele precisa provar sua inocência. Aqui ele precisa provar a inocência dele e da empresa que ele trabalha. Então, assim, não é um dia fácil. Não foi uma época fácil para Ethan Hunt. Cadê a esposa dele? Não tenho certeza. Porque ele termina indo pra lua de mel no terceiro filme, né? Esse filme é uma loucura. Ele já começa com
explosão e maluquice. Acusaram o Ethan Hunt de bombardear, sendo que a outra pessoa que bombardeou querendo matar o Ethan Hunt. E aí começa uma maluquice, e aí tem os russos, vilões. Enfim, muitos nomes em russos aqui no elenco. O Luther Stickwell não aparece muito nesse filme, e eu não lembrava disso. Eu tô vendo aqui no elenco, ele tá como um cameo, né, que é quando tem aquelas aparições especiais, muito rápidas. Pra mim, que todo filme tinha ele e tinha o Simon Pegg juntos. Aqui, aparentemente, não é tanto o caso. Mas em adições no elenco, infelizmente, temos Jeremy Renner, que eu não gosto, mas também temos Léa Seydoux, que gosto muito. Léa Seydoux é uma assassina, mas ela está do lado do mal. Ela carrega um negócio lá que são os códigos de uma... um monte de coisa que não existe. Os códigos para algumas armas, e ela carrega isso numa maleta. E eles precisam interceptar ela, e ela é toda, tipo, linda, loira e silenciosa, porque ela é uma assassina. E no time do Tom Cruise tem a Paula Patton, que toda vez que eu vejo esse filme, eu acho que é a Michelle Rodrigues. A cara da Michelle Rodrigues, ela tá caracterizada como a Michelle Rodrigues geralmente tá nos filmes que ela tá. Então é um pouco confuso pra mim. Aí eu acho que nesse filme explica a situação do Ethan com a esposa dele. Acho que eles resolvem cada um ir pra um canto. Porque assim, né, qualquer coisa que o Ethan se envolvia, o vilão da vez sequestrava a esposa dele pra ameaçar ele, ou pra controlar ele de alguma maneira. Então eles resolvem meio que cada um ir pra um lado pra proteger a esposa dele, né? Então, com o coração partido, ele deixa ela ir embora e não sei o que tem que lá. Porque tem uma cena que ela aparece nesse filme. E eu acho que isso deve ser explicado em algum momento. Enfim, esse é o filme que ele sobe no Burj Khalifa, com as luvinhas do Homem-Aranha dele. Ele tem muita viagem, vai pra um lugar, ele vai pra outro lugar. E aí vai pra Dubai, aí vai pra Mumbai, aí vai pra São Francisco. Enfim, eu nem lembro mais qual que é o clímax, que a parte dele subir o Burj Khalifa é meio que a cena do meio do filme. Não é o final. Eu não lembro como é o final desse filme. Quer dizer, eu lembro como é a última cena. Mas o final não me recordo. Mas, como eu disse, eu tenho um apreço pra esse filme, porque foi o único da franquia inteira que eu fui ver no cinema. E ver esses filmes de ação na tela grande, com a música torando, com a trilha sonora lá em cima, é algo especial, realmente. Em 2015, tivemos Missão Impossível Nação Secreta, que estreou dia 31 de julho. Agora fomos pra janela de julho, que foi a que a franquia continua até o último episódio. Esse é o primeiro filme do Christopher McQuarrie enquanto diretor, que ele também vai tocar a franquia daqui pra frente. E temos a melhor coisa que aconteceu com essa franquia, que é a adição da Rebecca Ferguson como a Ilsa Faust, que é uma agente da MI6, que é a agência de inteligência da Inglaterra. É o FBI do Reino Unido, basicamente. Aqui, a sinopse do filme, né? Ethan Hunt, Tom Cruise, descobre que o famoso sindicato, com S maiúsculo, é real e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, incluindo de pessoas não muito confiáveis. Essa sinopse não conta muitas coisas que estão acontecendo. Acontecem várias coisas, politicagem. Não vou entrar em detalhes porque eu nem sei se eu entendi direito. Mas o governo quer fechar o IMF, por várias razões. E aí o Ethan Hunt e sua patotinha precisam fazer o quê? Trabalhar por conta, né? CPJ, fazer freela. E esse sindicato, né, que não é um vilão em si, é meio que uma instituição que é a vilã, começa como uma coisa, tipo, de militância, mas depois a gente meio que descobre que é uma agência que vai recrutando agentes secretos de lugares diferentes pra fazer, tipo, uma grande agência super secreta com os vingadores dos agentes secretos do mundo todo. E aí é Ethan Hunt contra o mundo. Nesse meio tempo ele conhece a personagem da Rebecca Ferguson, a Ilsa, que ela tá infiltrada, ela é da inteligência britânica, mas ela tá infiltrada nesse sindicato. E aí tem muito uma coisa de gato e rato entre os dois, porque você não tem muita certeza se você pode confiar nela, se ela tá falando a verdade, se ela realmente é da inteligência britânica, se ela tá mentindo, ela é fiel ao sindicato. Só que aí também tem coisas que às vezes a inteligência britânica as ordens dela entram em conflito com as missões do Ethan. Então toda a relação deles ao longo dos filmes tem
um quê disso, um quê de incerteza. Não que eles se odeiam, mas que talvez as missões que eles têm talvez entrem em conflito. E ela é a melhor coisa porque é a única personagem feminina que sobrevive mais de um filme. Não questão de sobreviver de viver, né? Não tô falando que as outras mulheres morreram, mas elas ficaram pra trás e nunca mais foram lembradas. E a Ilsa, ela vai aparecer nos próximos filmes. Ela vai ser uma presença constante, ela vai ter um envolvimentozinho ali com o Tom Cruise, mas não é nada muito... Eu não acho que ele devia se envolver com todas as mulheres que cruzam o caminho dele, mas quem sou eu pra achar alguma coisa? Tem umas cenas legais na ópera também, mas eu não lembro de muito mais coisa além disso. Eu acho que esse é o primeiro filme que aparece o personagem do Alec Baldwin também, como um diretor da CIA. Vai ter vários one-liners, assim, várias falas marcantes ao longo da franquia. E, infelizmente, esse filme também tem Jeremy Renner. Mas eu acho que é isso. Eu não lembro de muitos detalhes, mas é um bom filme. Apesar de ter uma premissa que eu, nessa altura do campeonato, tava começando a ficar cansada. Que é esse negócio do Ethan precisar provar que ele é bonzinho, porque olha como ele é bom, ele não machucaria ninguém na vida. Daí, em 2018, dia 27 de julho, chegou aos cinemas Missão Impossível Efeito Fallout, o 6º filme da franquia. Sabe o que também estava sendo lançado no verão de 2018? Batman vs Superman. E esses dois filmes têm um ator em comum, que é o Henry Cavill. E aqui, Missão Impossível, ele tinha que estar de barba e bigode. E aí, no filme do Batman vs Superman, que ele é o Superman não tem barba, né? Um absurdo, eu acho. Aconteceram várias coisas. Foi um filme bem tumultuado de gravar. Precisou ter refilmagem. As refilmagens bateram com o calendário dele filmando Missão Impossível. Então precisaram digitalmente corrigir o rosto dele para tirar a barba e bigode. Isso fez com que ele tivesse uma cara estranhíssima em algumas cenas específicas desse filme. Ok, peço perdão, espalhei desinformação. Essas refilmagens aconteceram com o filme da Liga da Justiça, que chegou aos cinemas em novembro de 2017, alguns meses antes do Missão Impossível. Mas é isso que eu tenho pra falar dessa franquia derrotada da DC. Vamos falar agora de Missão Impossível. Apenas franquias de sucesso no episódio de hoje desse podcast. Segue a sinopse. Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA August Walker, Henry Cavill, para mais uma missão impossível, Ethan Hunt, Tom Cruise, se vê novamente cara a cara com Solomon Lane, Sean Harris, e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado que retornam para assombrá-lo, Hunt precisa se resolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra, no que conta com a ajuda dos amigos da IMF. Gente, vocês não vão acreditar na premissa desse filme. Começa com uma missão para recuperar um negócio lá em Berlim, que tem esse grupo que são os apóstolos. O filme passado era o sindicato, agora é os apóstolos. Qual que é a diferença entre eles? Não sei se tem muita. Mas enfim, ele pegar esse negócio, que era alguma coisa de plutônio, alguma coisa assim. Mas ele acaba falhando nessa missão porque ele escolhe salvar um dos parceiros de time dele do que recuperar o negócio. Ele se vê numa escolha impossível, resolve salvar o amigo dele ao invés de correr para cumprir a missão. Isso faz com que eles falhem na missão. E aí o pessoal da CIA fica meio irritado. E aí a CIA bota o agente August Walker, que é o Henry Cavill, meio que de babá da patotinha do Tom Cruise pra ver se eles estão realmente trabalhando. E aí o que eles estão procurando nesse filme tem a ver com plutônio e tem a ver com essa instituição, mas aí vai ter revelações, vão aparecer personagens também que aparecem em outros filmes, vai ter uma continuação. O vilão é meio que a mesma pessoa do filme anterior. Eu não lembro quem que é o vilão desses filmes. Porque eu lembro da parte do Henry Cavill, que assim, ele tá muito bonito de barba e bigode. Eu acho que ele deveria ficar assim sempre. E tem cenas de ações muito legais nesse filme. Ele é bem dinâmico, ele é bem legal esse filme. Eu acho que é um dos meus favoritos, assim, dos mais recentes. E a franquia começou a ficar longa, né? Os filmes começaram a passar de 2 horas e 20. Nesse filme retornam a Rebecca Ferguson, claro, linda, diva, maravilhosa. Retorna o Alec Baldwin. Retorna o trio parada dura Tom Cruise, Simon Pegg
e Ving Rhames. Tem o Henry Cavill, já citado, tem o Sean Harris, que é o vilão. Tem a introdução da Angela Bassett como a Erika Sloane, que ela é diretora da CIA, e a Vanessa Kirby como a Viúva Branca. Eu nem sei se é spoiler falar o que ela é realmente. Ela é filha de uma personagem que aparece no primeiro filme. Ela aparece como de um jeito, mas aí depois é revelado que ela é outra coisa, ela tem outras conexões. Mas ela é uma figura dúbia. A gente nunca sabe muito bem o que ela tá querendo, com quem que ela tá envolvida, qual que é a lealdade dela realmente. E ela vai dar quests pros personagens, ela vai dar missões. E é meio que pra isso que a Vanessa Kirby tá aqui. E também a gente tem o retorno da Michelle Monaghan, da Julia, a esposa, a noiva. Quer dizer, eles chegam a casar, a esposa do Ethan Hunt, lá do terceiro filme. Ela tem um papel importante no final desse filme. E tem um fechamento do arco dela que eu acho bem bom. Eu gosto desse arco da Julia. Eu acho ele importante pro personagem do Ethan. E eu gosto como ele foi concluído. Esse filme é muito bom, muito bom. Muitas cenas de ação. Gosto da lutinha deles do banheiro lá, a cena do banheirão, icônica. Aí depois no final tem as coisas do helicóptero, na Índia, enfim. Bem bom esse filme. É um dos meus favoritos. Se você for ver só um filme da franquia, dá pra ver se todos os filmes funcionam de maneira solta. É claro que se você vê em sequência, tem essa coisa da progressão da história. Mas o filme te dá coisa suficiente pra você conseguir entender a história dele mesmo. Todos os filmes são fechados, com exceção dos dois últimos. Todos os outros filmes, eles são fechados neles mesmos com a história. E não é nada muito complicado. Porém, agora vamos para os dois últimos filmes, né? Que eles são parte 1 e parte 2. Então é como se fosse um grande filme de quase 6 horas, porque cada um desses filmes tem quase 3 horas. Que é O Acerto de Contas, parte 1. Teve sua estreia no dia 12 de julho de 2023. E O Acerto Final, que teve a sua estreia em 2025. Eu falei que eu fiz a minha maratona na época que saiu o último filme, mas não. Eu fiz a minha maratona na época que saiu o penúltimo filme, que foi em 2023. Porque o último saiu em 2025, que foi o ano passado. Vou falar uma coisa pra vocês. Depois que vocês passam de certa idade, o tempo começa a ficar cada vez mais maleável, cada vez mais difícil de distinguir há alguns anos, assim. Então, enfim, isso não importa pro grande esquema das coisas aqui do programa. Mas eu acho muito engraçado que o penúltimo filme chama Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. E a parte 2, não tem parte 2 no nome, é O Acerto Final. Mas são dois filmes que eles são conectados, eles são a mesma história. O primeiro filme termina com cliffhanger, termina com coisa que você fica, meu Deus, e agora? Ele não tem exatamente uma conclusão, ele fecha algumas coisas que ele propõe no filme, mas é muito aberto, então os dois filmes são conectados, não dá pra começar um sem ver o outro. Porém, eu não lembro dos outros filmes que faz muito tempo que eu vi, mas esse último que eu assisti ontem tem muito flashback. De coisa assim que apareceu 20 minutos antes no filme. Que eu fiquei, tipo, precisava mesmo me lembrar dessa cena que acabou de acontecer. Eu tô prestando atenção, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu não gosto de flashback. Eu não gosto quando você precisa ficar se sustentando. Não flashback do tipo, eu vou te contar, vou parar o filme e vou te contar essa história nova aqui. Não, é a mesma cena do filme anterior que aparece pra você lembrar que esse objeto é aquilo, que essa pessoa é aquela pessoa, que isso aconteceu. Então você mostra a mesma cena do filme anterior naquele contexto daquela cena pra você saber que aquilo é importante. Eu acho isso fraco. Acho que isso vem de uma escrita fraca, que você precisa ficar constantemente lembrando o seu espectador do que tá acontecendo e do que tem que prestar atenção. Porque eu acho que a história desse filme é muito complicada, sem precisar ser complicada. A sinopse da parte 7. Agora, no novo filme, Ethan e sua equipe do IMF, formada por Ilsa Faust, Rebecca Ferguson, Benjamin Dunn, Simon Pegg, Luther Stickwell, Ving Rhames, recebem outra importante missão. Eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair em mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e destino de todo mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética mortal ao redor do planeta. Além disso, Ethan ainda é confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, e é forçado a aceitar que, para completar o desafio,
nada pode importar mais do que a missão, nem mesmo a sua própria vida. A gente tem uma inteligência artificial mortal à solta aqui. Tem muita referência ao primeiro filme. Tem vários personagens do primeiro filme que voltam ou são referenciados. E a gente finalmente começa a ter coisas do passado do Ethan Hunt. Esse é um filme muito pra, sei lá, pra desconstruir a figura dele. Eu não sei, né? O elenco volta, né? Os que já foram citados na sinopse. Mas aí volta um personagem lá do primeiro filme, que é o Kittredge, que ele era um diretor do IMF e agora ele tá na CIA. Volta também a Vanessa Kirby como a Viúva Branca. É aqui que a gente descobre que ela é filha da personagem da Vanessa Redgrave do primeiro filme. Então começam a fechar umas pontas, assim, de coisas do primeiro filme. Também é revelado que o Instituto do Missão Impossível, ele é meio que um reformatório, que assim, os agentes são pessoas que cometeram crimes e que estavam na cadeia, e aí foi ofertado a eles essa oportunidade de fazer uma nova vida, sendo agentes especiais e deixando sua vida de crime pra trás. O que dá a entender que o Tom Cruise tinha uma vida de crime, e aí a gente vai descobrir que, na verdade, ele foi, adivinhem só, falsamente acusado de matar a sua namorada da época por um cara que é o Gabriel, que ele aparece, e aí o Tom Cruise fica muito engatilhado, e aí adivinhe só você, ouvinte, mas o Gabriel vai ser o grande vilão dessa história, não só por causa da relação dele com o Tom Cruise, mas ele tá envolvido com essa inteligência artificial maluca. E a gente tem uma grande adição à franquia, que é a personagem da Hayley Atwell, a Grace, que ela é uma ladra. A primeira cena que ela aparece é uma cena de aeroporto, que o Ethan tá indo pra algum lugar com um objeto, né? Que existem 2 objetos que são iguais, que são as coisas procuradas desse filme. E ela também tá atrás, então ela passa assim e consegue, né, surrupiar do bolso dele, porque ela é uma ladra muito boa e muito bonita. E aí ela acaba se envolvendo nessa história por shenanigans, por razões, várias razões. Nossa, como que gostam de falar, meu Deus do céu. Esse filme é muito comprido e tem muita falação pro meu gosto. Tem cenas de ação boas, tem. O fim é legal, mas tem muita falação e tem uma coisa nesse filme que eu não gosto muito, mas é um spoiler. Mas, digamos assim, né, em modo geral, pra quem assistiu sabe o que é, e pra quem não assistiu não pegar spoiler, acontece uma coisa com uma personagem que eu não gostei de como aconteceu, e eu não gostei de como isso teve impacto no outro filme. Quer dizer, não teve, né? Enfim, não vou dar spoiler, mas não gostei do que aconteceu. E eu me senti desgostosa com a franquia. E se tiver novos filmes que essa personagem não vai estar, eu vou ter menos vontade de assistir. E mais recentemente, teve o último filme, o Acerto de Contas Final, que tem o maior risco e o maior vilão e a maior situação. Eu não vou nem ler sinopse porque é uma continuação direta, mas eles estão continuando na missão, né? O filme termina com eles descobrindo ainda mais coisas e ainda mais coisas enroladas que envolvem outros personagens. E aqui nesse filme temos muitas coisas enroladas. Eu esqueci de comentar também no filme anterior, né, o Acerto de Contas Parte 1, outra adição no elenco é a Pom Klementieff, que ela é a Amantes do Guardiões da Galáxia. Não dá pra ver o rosto dela, porque ela tá coberta de maquiagem, né? Ela é uma mulher bicho no Guardiões da Galáxia. E aqui também ela tem uma maquiagem muito pesada, assim, um rosto todo de branco, ela parece uma mímica, mas ela é meio que um braço direito não, assim, uma assassina especial do grande vilão, que é o Gabriel. E aqui no último filme ela também tá. E também tem uma galera. A Angela Bassett volta, o Kittredge volta aquele maluco que era o guarda do cofre do primeiro filme, que ele infiltra vindo de cima, preso na cordinha, cena icônica, sabe? O guarda daquela cena volta, ele é importante aqui. Além disso, a gente tem o Nick Offerman, que eu só reconheci ele pela voz dele. Tem a Hannah Waddington, do Ted Lasso. Tem o Tramel Tillman, de Ruptura. Tem o Mark Gatiss, do Doctor Who. Tem muita gente. Pra mim, o problema desse filme é que tem muita gente. O problema do filme anterior é que tinha muita falação, e o problema desse é que tem muita falação com ainda mais gente. E é engraçado, porque eles vão andando, né? A turminha do Ethan Hunt vai andando, aí eles chegam no lugar, aí tem uma galera, aí eles conversam.
Aí bolam um plano, alguém dessa turminha vai junto e vira parte da turminha. E aí vão pra outro lugar. E aí tem outro negócio. E aí temos membros novos. Eventualmente algumas pessoas morrem, mas enfim, né? A vida tem dessas. E eles vão lá lutar contra uma inteligência artificial que quer, inicialmente, desacreditar agências de informação. Posteriormente, se infiltrar em sistemas governamentais e soltar todos os mísseis de todos os países ao mesmo tempo para destruir a Terra. Esse é o plano, gente. Por isso que o Ethan Hunt faz tantos amigos, porque ele precisa se juntar a muita gente para que isso não aconteça. E também para derrotar o seu inimigo mortal, Gabriel. E esse filme tem muito flashback, gente. Muito flashback do filme anterior pra gente lembrar de coisas da história. E também os flashbacks da franquia inteira, assim. Então, assim, no final, quando tá aquele momento, assim, que Tom Cruise tá numa questão de vida ou morte pra salvar a humanidade. Aí começa flashback dos melhores momentos. Aliás, no começo do filme tem um flashback de melhores momentos da franquia, que parece a cena final do Crepúsculo, sabe? Tocando A Thousand Years. É o começo desse último filme. Então, quando começou e tocou aquele flashback, eu fiquei, não tô acreditando. Esse filme tem quase 3 horas. E tamo aqui. 10 minutos vendo cena de filme que eu já assisti. E que vamos ver, né? Então, os flashbacks me irritaram demais. Se você quer fazer uma maratona Missão Impossível, todos os filmes estão disponíveis no streaming da Paramount. Acho que só o último que não tá. Mas a Paramount tem um streaming que chama Paramount Plus, que você pode acessar dentro da biblioteca do Prime Video, através de uma assinatura adicional, claro, né? Enfim. Alguns filmes estão pingados no Telecine, não são todos, não existe muito uma ordem. O Acerto Final tá na Netflix, e só, e de resto é aluguel digital, todos estão para aluguel digital, então tá um pouco difícil. Eu lembro que quando eu fiz essa maratona, eu assisti na Disney, tava lá na época, mas agora eu acho que não, pelo menos o Just Watch não tem o negócio da Disney aqui, então não tenho certeza se tá lá. Eu também não assino mais a Disney, não consigo ver pra vocês. E o meu ranking final, como que ficou? No último lugar eu coloquei o mais recente, o Acerto Final de Contas. Eu não acho que é um final digno pra franquia. Eu acho que é um filme chato, um filme arrastado, um filme com muita coisa acontecendo e nada ao mesmo tempo. Eu não consigo falar um evento memorável desse filme. Quer dizer, a parte do Tom Cruise mergulhando, porque tem um rolê de submarino e tal. A parte dele debaixo d'água foi bacana. A parte dele no avião também. Mas é meio que isso. 2 horas e 50 de filme. Ter 2 cenas memoráveis. Não, né? Em 7º lugar, Missão Impossível 3. Tem coisas boas. Começa a ter uma história mais palpável, assim. Mas eu acho a fotografia dele muito feia. E aqui ele está. Apesar desse filme ter um dos melhores vilões, um dos vilões mais memoráveis da franquia toda, uma pena que ele só apareceu em um filme, e foi esse, de todos. Em 6º lugar, Missão Impossível 2. É ruim, mas é divertido. Em 5º lugar, Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Tem potencial, tem cenas boas, é bem feito. Não gosto de tudo que acontece, não gosto do que vem depois. Mas tá aí, né? Eu pensei em colocar mais pra baixo. Mas eu falei, não. Aqui é o lugar dele mesmo. Em 4º lugar, Missão Impossível Nação Fantasma. Um bom filme. Introdução de Rebecca Ferguson. Mantém uma estrutura legal, mas eu não lembro muita coisa dele. Então, ele acabou ficando aqui. Ele poderia ficar mais alto. Eu acho que se eu rever a franquia, eu acho que esse talvez eu goste um pouco mais. Mas eu acho ele muito parecido com o filme anterior, com o próximo. E comparando com esses 3, eu gosto um pouco menos dele. Em 3º lugar, o primeiro Missão Impossível. Eu penso muito nele. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, acabou, eu fiquei, é só isso? Mas o tempo passa e ele tem méritos. E ele é um filme eficiente. Ele é um arroz com feijão bem feito, muito bem feito, delicioso. Um bom começo de franquia. E é bom quando a franquia começa no nível que não é ruim, é um nível bom, e ela vai melhorando, né? Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Em 2º lugar, Missão Impossível Protocolo Fantasma, o 4º filme da franquia. Eu tenho muito apego com esse filme porque foi o único que eu assisti no cinema, gosto muito, está aqui, mas em primeiríssimo lugar, o meu filme favorito da franquia é o Efeito Fallout, de 2018, o 6º filme.
Que coisa louca, né? De uma franquia de 8 filmes eu falar que o meu favorito é o 6º. Quantas vezes isso acontece? Poucas, né? Mas enfim, esse foi o episódio de hoje. A minha ideia era que fosse um episódio curto, de uma meia hora, fácil de editar. Mas eu tô vendo o Bruto, que tá com mais de uma hora, e sei lá quanto tempo vai ter esse episódio. Então, boa sorte pra mim que vou editar. Então, já me despeço por aqui. Me sigam lá nas redes. O Instagram, @filme.a.semana. O Blue Sky, @lalariland. E o e-mail para contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. Se você quiser fazer alguma contribuição com o meu trabalho, pagar um cafezinho, esse e-mail também é uma chave Pix. Meu aniversário está chegando. Não queria lembrar disso, mas vou lembrar a vocês. Então fica aí a dica. E até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.